Olá, boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação. E no programa de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando todas as dúvidas do telespectador no quadro Fala Doutor. Para falar de agressão e abuso contra a mulher, recebemos a advogada Luciana Lawande. No terceiro bloco, teremos um tema polêmico, Estatuto do Desarmamento, e quem trará maiores informações sobre esse tema, esse assunto tão polêmico, é o delegado Henrique Permuter. E hoje estrearemos mais um quadro dentro do nosso programa. É o Justiça e Trabalho, com o doutor Diego Sá. Todas as dúvidas trabalhistas serão respondidas aqui no estúdio. Bom, seguinte, lembrando que você também pode participar do nosso programa interagindo pelas nossas redes sociais. Mande seu e-mail, acesse o Facebook, YouTube ou então mande seu recado para o nosso canal de interação que é o WhatsApp. Olha, seguinte, essa é a grande novidade do Justiça em Ação de hoje. Anota esse número, está na tela, para que você possa interagir junto conosco e mandar sua dúvida. 984823486. Vou repetir, 984823486. E aí é o seguinte, você em casa assistindo o Justiça em Ação, pega o celular e já manda sua mensagem. Doutor, tenho uma dúvida. Doutor, de acordo com a sua pergunta, surgiu uma dúvida. Doutor, como que funciona tal situação? Estou em dúvidas quanto a questões de condomínio, consumidor, penal. De repente tem uma bronca aí que você de repente quer tirar uma dúvida. Esse é o contato oficial do nosso programa, está na tela, do nosso WhatsApp. Você manda o seu WhatsApp que prontamente estaremos respondendo e também trazendo aqui para o estúdio para um advogado responder. Eu tenho certeza que você está feliz com essa nova possibilidade, até porque o programa está se propondo a tirar as suas dúvidas. Bom, e agora vamos ao quadro Fala Doutor com o nosso amigo Rômulo Serra. Veja. E hoje, mais uma vez, com o doutor Rômulo Serra, que vai tirar as dúvidas do telespectador. Doutor Rômulo, mais uma vez, um prazer estar recebendo aqui. Eu que agradeço, Fidel, essa oportunidade. Bom, seguinte, hoje, como prometido, nós teremos aí a participação do telespectador via WhatsApp, o que é muito interessante. Nós estamos vendo aí na tela o WhatsApp para o telespectador poder participar, e eu acho que é uma ferramenta fenomenal, Rômulo, que nós vamos poder sentir a audiência. Vamos sentir quais são as principais dúvidas do telespectador, né? Vamos entender a cabeça do Ludovicêncio, o que ele realmente necessita. Então, você que está assistindo em casa, você pode mandar o seu WhatsApp, a sua dúvida, e já temos muita gente, no início do bloco agora, eu falei que o telespectador poderia participar e já tem muita gente participando. O telefone está na tela, mande seu WhatsApp, tire suas dúvidas, mande sua sugestão, faça como o nosso primeiro telespectador, coloca aí para a gente ver o WhatsApp, é o Arthur Coelho, coloca na tela a dúvida do WhatsApp do Arthur Coelho. Acabei de descobrir que a escola da minha filha não está legalizada e muitas coisas que eles prometeram não cumpriram. Como devo proceder, doutor Rômulo? Fidelix, isso é um tema de interesse muito grande, principalmente pela disseminação e pela proliferação das instituições de ensino, seja de primeiro, de segundo ou de terceiro grau nesse tipo de situação. Bom, a você que é pai ou tem um dependente nesse tipo de situação, é interessante dizer que, primeiramente, não matriculem o seu filho ou dependente numa escola dessa forma, que se encontra ilegal. E uma vez já matriculado nesse tipo de situação, é interessante dizer, retirem os seus filhos dessas instituições de ensino. Por isso que é interessante, no momento da matrícula, é ver a procedência da instituição,
de ensino, seja de primeiro ou de segundo grau, justamente para evitar esses infortúnios. Principalmente porque, ao final do curso, o seu filho dependente não vai conseguir ter o certificado de conclusão, justamente por essa ilegalidade a qual a instituição está incorrendo nesse tipo de situação. É interessante notar sobre esse prisma que essas instituições de ensino, cada vez mais, elas fornecem, pela grande quantidade que tem no mercado, elas não primam pela execução de um serviço satisfatório. Então é interessante os pais ficarem cientes desse tipo de situação e crer que, no caso de matrícula, tirem os seus filhos dessas instituições de ensino. No caso da situação específica das promessas que foram feitas sobre esse tipo de situação, é interessante notar que o artigo 66 do CDC diz que fazer afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade, quantidade, preço é crime. Então, a pessoa que faz esse tipo de situação, que promete algo que não pode cumprir, incorre em crime, sendo de responsabilidade do gestor ou do dono da instituição de ensino responder, no caso, criminalmente sobre essa situação. Perfeito. Eu queria pedir à produção, inclusive nós temos um WhatsApp, né, que versa também sobre algumas situações do dia a dia da escola, né, que a pessoa fez a matrícula de uma filha na escola e passaram uma lista de possibilidades, material de limpeza. Tem um WhatsApp aí que nos enviaram, né, sobre isso, né? A pessoa fez a matrícula, doutor, eles estão procurando lá, e aí, de repente, embutiram na lista que pedem dos livros um monte de coisa, material de limpeza e tal. Olha só, temos aí na tela o Nilson Silva. Doutor, fiz a matrícula da minha filha numa escola e eles me passaram uma lista de compras que tinha material de uso da empresa e não para minha filha, como papel higiênico e material de limpeza. Infelizmente, na época, não tinha o programa e não tinha como perguntar. Fiz as compras e entreguei na escola, mas queria saber se fiz certo e se isso é correto, doutor. Não, Fidelix, isso é uma prática totalmente ilegal e arbitrária cometida em desfavor do consumidor nesse tipo de situação. O material de higiene, por si só, ele não é um material que deve ser cobrado como lista para os pais, pelas instituições de ensino aos pais. Sim. Tem uma lei, a Lei 9.870/90, que disciplina esse tipo de situação, veda a cláusula contratual que estipula uma cobrança com relação a esses materiais de uso coletivo. Inclusive, essas daí se inserem no material de uso coletivo, material como de uso coletivo. Nesse tipo de situação, o que é obrigação e dever dos pais fornecer em favor da instituição de ensino são aqueles materiais que são utilizados de forma específica e concreta pelos seus filhos. No caso, esses materiais de higiene já estão inclusos na mensalidade paga pelos pais às instituições de ensino, que seja como é o nome, de primeiro ou de segundo grau. Então, é vedada essa cobrança. É uma prática ilegal realizada em desfavor do consumidor, onde não pode haver esse tipo de cobrança. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador via WhatsApp e a sua participação é importantíssima. A partir de agora, você tem essa ferramenta, o WhatsApp, mande sua dúvida, tire suas dúvidas, sua pergunta, sua sugestão e faça como a Gabriela Lopes. Coloca na tela, produção, Gabriela Lopes, que diz o seguinte: doutor, boa tarde. Eu vi um caso em Brasília de um supermercado que estava vendendo um celular a R$40 e chegando lá era R$400. O gerente pediu desculpas por ter errado o valor no anúncio e não vendeu. Ele agiu corretamente? Não, Fidelix, ele não agiu corretamente. Principalmente, nós reportamos esse tipo de situação e que o Código de Defesa do Consumidor, principalmente no seu artigo 30, ele diz que toda publicidade ou informação veiculada por qualquer meio ou modo de comunicação, desde que seja suficientemente precisa, ele vincula o fornecedor e integra o contrato de trabalho, o contrato celebrado. No caso, nesse tipo de situação, o que resta ao consumidor fazer? Resta as hipóteses do artigo 35, em seus incisos. No caso de descumprimento dessas hipóteses, o consumidor pode, primeiramente, exigir a cobrança forçada da obrigação nos mesmos meios e modos da apresentação, da oferta e da publicidade.
pode exigir também a troca do produto ou serviço por outro equivalente ou a rescisão do contrato com a restituição do valor. Nesse caso, o que poderia ser feito é, uma vez o consumidor levando a oferta em mãos, veiculada, ele poderia exigir a cobrança forçada da obrigação nos mesmos meios da oferta, mesmos meios, modos da oferta, da publicidade e da demanda. Inclusive, essa prática ela é prevista como crime, feita no caso pelo estabelecimento comercial. Uma vez que o artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor diz que aquele que faz publicidade que sabia ou deveria saber e faz publicidade enganosa, ela responde por ilícito penal, inclusive podendo o consumidor chamar a autoridade policial. Perfeito. Bom, vamos a mais uma participação do telespectador via WhatsApp. Mais uma vez eu lembro, o WhatsApp na tela, mande seu WhatsApp e no decorrer do programa, se possível, a gente vai respondendo mais uma pergunta. Eu acho que essa já foi, né? O Gustavo, pronto. Gustavo Almeida. Vamos lá. Boa tarde, doutor. Doutor, boa tarde. Fui a um restaurante, pedi um suco de laranja para aguardar a companhia que estava chegando em 10 minutos. Depois ela me ligou dizendo que não iria mais e pedi a conta. O garçom me disse que eu teria que consumir no mínimo R$30, pois era a norma do estabelecimento. Isso é correto, Rômulo? Fidelix, nesse tipo de situação, há posicionamentos diferentes. O meu posicionamento em si, como um advogado consumerista, é que essa é uma prática totalmente ilegal e abusiva, realizada em desfavor do consumidor na hipótese. E vou explicar o porquê nesse tipo de situação. Principalmente porque ela infringe, ao meu modo de ver, o artigo 39, nos seus incisos 1º e 5º. Principalmente no que? Ela condiciona, ou na verdade, ela pratica, o fornecedor exige do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva. E vou dizer por quê. Nesse tipo de situação, como é que o consumidor vai pagar por um produto que efetivamente não consumiu? Perfeito. Então isso aí é uma... E mesmo assim, o próprio artigo 51, nos seus incisos, principalmente no inciso, se não me falha a memória, nos incisos 1º, 4º, 9º e 15º, principalmente nesses incisos, no que diz relação às cláusulas abusivas. Essa é uma cláusula notadamente abusiva porque ela cobra ao consumidor por algo que efetivamente ele não consumiu. Como pagar se não tem o produto? Não consumiu. Era muito mais fácil o estabelecimento comercial, ele efetivamente cobrar uma entrada do que exigir... Ficaria menos feio, né? Ficaria menos feio do que exigir do consumidor pagar algo porque efetivamente não consumiu. Então, para mim, ao meu modo de ver, isso é uma prática ilegal perpetrada em desfavor do consumidor, justamente por esses fundamentos. Perfeito. Vamos a mais uma participação do telespectador e hoje o programa estreando essa nova ferramenta que é o WhatsApp. A sua participação é muito importante. Patrícia Soares, que fala o seguinte: doutor, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo programa. Estávamos precisando de um programa que pudéssemos tirar nossas dúvidas. Bom, doutor, é o seguinte, fui a um shopping aqui de nossa capital e perdi o ticket de pagamento e me cobraram uma multa muito grande por isso. Apesar de não ter gostado, eu paguei. Eles fizeram correto, perdeu aquele comprovante, né? E aí foi multada, pagou, acho que meio para não criar um barraco lá na hora, e saiu. Isso é correto? Fidelix, isso é uma dúvida muito grande do consumidor em geral, da sociedade em geral com relação a esse tipo de situação. Bom, primeiramente dizer que sobre aqueles mesmos fundamentos que eu precisei ainda há pouco, com base no artigo 39, no artigo 51, que tratam das práticas e cláusulas abusivas, eu vejo isso também como uma prática e cláusula abusiva. E é sedimentado hoje o entendimento que esse tipo de cobrança referente à multa é uma prática ilegal. Sim. Por esse tipo de situação. Independentemente do consumidor perder o ticket, nessas hipóteses, é atribuição e dever do estabelecimento ter o controle interno a respeito do momento de entrada e de saída do consumidor. Em caso de perda do ticket, em nenhum momento pode ser cobrada essa multa que é exigida. E qual é o valor que deve ser cobrado nesse tipo de situação em caso de perda de ticket? Se o estabelecimento não tiver como precisar o momento de entrada e saída do consumidor, deve ser cobrado a taxa mínima. Esse que deve ser o valor cobrado. Mais uma participação brilhante do doutor Rômulo Serra, que está aqui no nosso quadro, o quadro Fala Doutor, que é esse quadro que tem tirado dúvidas realmente. E olha, não só dúvidas
com uma linguagem difícil, rebuscada, altamente técnica, mas trazendo para o dia a dia, para que a população, a turma que está em casa assistindo, nos restaurantes, nas concessionárias, que eu recebi um WhatsApp, né, e confidenciando a todos, o pessoal da Renault, pessoal lá da Renault assistindo ali na sala de espera. Então a turma tem aceitado o programa e tem percebido realmente que é um programa que tem uma linguagem interessante e está sendo bem recepcionada pela população. Mais uma vez, doutor Rômulo, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Fidélix, a oportunidade dada. Bom, vou de intervalo. Na volta tem doutora Luciana Lawande falando sobre os abusos e seus tipos de violência que a mulher sofre no dia a dia. Daqui a pouquinho eu volto.